A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, eu vou rodar esse vídeo aqui para nós assistirmos e comentar. Isso aqui é um problema muito comum na congregação que afeta aí milhares de pessoas ali, que é as pessoas que se separam na CCB praticamente é considerado leprosos, pecadores. E eu vou fazer alguns comentários sobre isso, ok? Nós vamos falar, a gente vai fazer alguns comentários sobre isso, certo? Então eu vou rodar o vídeo dessa irmã da Congregação Cristã no Brasil, e aí nós vamos, com base nisso, eu vou trazer as minhas conclusões sobre o que eu entendo de Bíblia e de CCB, certo? Vamos lá, vamos ouvir aqui. Na congregação, quando você se separa, os membros, eles escolhem te excluir. Sim, gente, além de você estar separada, magoada, machucada, você vai ser excluso, 100%, tá bom, gente? Aqui, ó, tem mais de 1000 pessoas falando sobre isso, que também passaram por isso, então não foi só eu, não tô me sentindo sozinha. E é real, gente, eles não te saudam. Se você tá numa rua, eles passam pro outro lado. No final do culto, todo mundo tem o costume de dar um beijinho no rosto e saudar com a paz. Então você não vai ser saudado e o pessoal vai correr de você como se você tivesse com uma doença que vai pegar. Então eu li o comentário dessa lindona aqui, ó. Ela também se separou e ela tem que ir em igrejas desconhecidas, porque na conhecida ela vai ser excluída. E eu tô fazendo isso também. Eu comecei a ir aonde? Na mesma igreja, mesma denominação, mas eu vou em igrejas aleatórias, igrejas que ninguém me conhece, para que eles não possam me excluir, eu me sinta melhor. Esse é um grande problema que até hoje, pelo que eu percebo e vejo, a CCB não conseguiu lidar com isso ainda e tratar isso aí. Como ela mesmo disse, só ali nesse vídeo dela tem milhares de pessoas comentando sobre isso e que estão sofrendo sobre isso. Em primeiro lugar, eu sou contra esse negócio de não pode separar, como eu já vi em diversas igrejas, não só a Congregação Cristã no Brasil, como outras igrejas também, até mesmo igrejas de linha reformada, né? A ideia é só pode separar se for por adultério. Aí eu pergunto, se você pegar esse pregador e pregar isso aí agora, né? Se você pegar ele que está falando, não, você só pode separar se for por adultério. Se você pegar ele agora, não, vem cá, me acompanha, leva ele na delegacia da mulher e manda ele repetir a frase, que a mulher só pode se separar se for por adultério. Ou seja, qualquer outro motivo ela está impedida de se separar, caso contrário ela vai sofrer sanções da igreja. Então, se a mulher estiver sendo espancada, ofendida, maltratada, não pode separar, ela tem que continuar com o seu ofensor. Olha só o que eles colocam na cabeça. Por quê? Eles pegam ali, né, uma fala de Jesus Cristo, uma fala isolada do seu texto. Eu fico espantado como que os universitários que estudam a palavra, que diz que carregam livros debaixo do braço, como que eles não estudam essas partes importantes? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, quando está dando essa resposta, ele está falando justamente aos fariseus hipócritas que queriam o seu mal. Ele está dando uma resposta forte e pesada para um grupo de homens maus. Por quê? Porque Moisés, ele deu a carta de desquite. Será que Moisés, o homem que falava com Deus, que conversava com Deus, ele estava tão mal guiado assim? Será que ele ele criou essa regra no escondido? Será que ele criou essa regra sem que Deus estivesse fiscalizando ele? Para pensar, irmão, por que ele colocou isso? Né? Então, ou seja, você tem que observar na fala de Jesus Cristo quem é o público para qual ele está se dirigindo a sua palavra. E neste momento, ele fala com homens maus e perversos. Por quê? Vou tentar dar uma rápida explicação aqui. Porque Jesus Cristo, quando fala isso, ele está vendo que no coração daqueles homens maus e perversos, eles utilizam dos subterfúgios da lei, aliás, não é subterfúgio a palavra, dos escapes que a lei dava para que você saísse de um julgamento desigual e pesado. Eles se usavam disso para quê? Para aproveitar daquele mandamento. Ou seja, muitos ali, da qual Jesus estava se dirigindo a palavra, praticamente eles legalizavam a prostituição. Ou seja, é só eu casar,
daqui a pouco eu separo, caso de novo, daqui a pouco eu separo, ou seja, simplesmente por desejos, né? Concupiscência, ok? E com isso, eles acabavam invalidando a lei, por conta do propósito e da motivação que estava no seu coração. Portanto, meu irmão, sabe, se Jesus estivesse hoje, eu duvido que Jesus ia, uma irmã que chegasse nele com o olho inchado e roxo e falasse para ele: Jesus, meu esposo me bate dia após dia, qualquer dia ele vai acabar me matando. Me responde, devo permanecer lá ou eu devo deixar aquele homem? Eu duvido que Jesus Cristo ia mandar essa mulher voltar para dentro de casa e permanecer sobre a vigia de um homem maldoso, perverso e espancador. Então tem muitos desses casamentos que não chegou no momento porque o fanático religioso só não tem coragem de cometer adultério, porque na cabeça dele enfiou-se a ideia de que aquilo é pecado de morte. Ele só não comete isso. Do restante, meu querido, ele xinga, ofende, humilha, maltrata e trata a mulher como um bicho e um cachorro. Mas aí não pode separar. E aí essa comunidade que aprendeu que esse tipo de pecado, ou seja, separações e pecados sexuais é considerado uma lepra, aí culmina nisso que essa irmã acabou de falar. Eles são ignorados, as pessoas evitam até mesmo de cumprimentá-los. Sabe, pessoal, tem coisas na Bíblia que um pouquinho de análise lógica você entende a intenção do autor que estava escrevendo ali. Ok? Então entenda, Jesus está falando com um povo mau, um povo que tinha no coração desejos carnais e que casavam e se separavam unicamente, okay, na intenção de usufruir do outro cônjuge. Aí, passasse o tempo, separava de novo. Mas é óbvio que quando Moisés deu a carta, ele deu por um motivo justo. Ele viu que em determinadas situações aquilo não poderia continuar. Não houve adultério, não houve pecado, mas não dava mais para continuar aquela situação. Ok? Então eu sou contra esse negócio de não, você não pode se separar de forma alguma, só se for por adultério. Se o seu marido estiver descendo o pau em você, batendo em você com madeira, você deve continuar debaixo do jugo dele, porque afinal de contas ele não adulterou. Irmão, dentro do contexto CCBano ainda, que eles acreditam que o único pecado de morte é o pecado sexual, você vai ter situações igual a essa, que o camarada só não pecou sexualmente, mas de resto, ele tem boca suja, xinga, ofende, maltrata, causa todo tipo de dano à mulher, e a coitada tem que baixar sua cabeça e esperar o falecimento do seu marido para que ela seja liberta. E aí, nesse meio, todo mundo peca. O homem bate na mulher e a mulher que deseja a morte do seu marido. Quantas mulheres será que não já foi para a igreja buscar a palavra para Deus matar o seu esposo, recolher seu marido? Quantas dessas já não foi buscar esse tipo de libertação na igreja? E por conta do que tudo isso acontece? Todos esses tipos de entreveros e pecado por conta de uma doutrina mal colocada, mal aplicada, por falta de estudo da palavra de Deus. E aí, como diz essa irmã, já estou magoada, machucada por conta de tudo que aconteceu, e na igreja onde eu deveria ser acolhida é onde eu sou mais uma vez desprezada e saio de lá mais uma vez magoada e humilhada. E aí ela diz que para poder estar em comunhão com Deus, ela vai em igrejas aleatórias onde ninguém te conhece. Bom, é uma pena que a CCB utiliza-se dessa prática, mas essa não é uma prática correta. Eu vou explicar para vocês por quê. Igreja significa um povo em comunhão. Vocês precisam se conhecer para que vivam em comunidade e em união. Portanto, essas visitas esporádicas em igrejas, ainda que sejam da mesma comunidade, ou seja, a Congregação Cristã no Brasil, mas contudo você é um mero visitante naquela outra comum. Para Deus, você não está envolvido como igreja. Você tem que voltar para a sua comum e lidar com ela. Afinal de contas, foi a igreja que você escolheu para frequentar, Congregação Cristã no Brasil. E você vai ter que aprender a lidar com as regras que ela impôs para você seguir.
A sua igreja e a sua comum é aquela da qual você escolheu participar. Não adianta, irmão, você não estar congregado, você não está em comunhão quando você está indo visitar outra igreja. É óbvio que não tem nada de mais você visitar, mas fazer a visita substitutiva da igreja que você frequenta, isso não é correto, isso não é adequado. Então a sugestão seria, se você não consegue suportar, se está difícil porque a CCB inventou essas regras malucas, e aí eu te aconselho sim trocar de igreja. E aí você estar em comunhão de verdade com a igreja a qual você agora participa. Aí sim você está ligado em unidade numa igreja. Outro conselho que eu dou para vocês da congregação Cristiana no Brasil é que se vocês tiverem um problema conjugal em sua casa, eu aconselho vocês não levem isso para o ministério. O ministério você vai chegar lá com um problema que você trouxe da sua casa e quando terminar a reunião você sai de lá com 2 problemas. Aquele que você levou não foi resolvido e você vai sair de lá com um problema agora com a igreja porque todo mundo provavelmente vai ficar sabendo. Vão talvez tirar a liberdade de vocês e logo o povo vai perceber, no mínimo, se eles não vazarem, mas eles vão ver no comportamento de vocês que vocês estão excluídos da comunhão da igreja. Então, na prática que eu tenho com a congregação, no conhecimento que eu tenho da congregação Cristiana no Brasil, o ministério lá sabe muito pouco sobre escrituras sagradas e não vai resolver, não vai conseguir tratar o seu problema. Por isso eu falo, não procurem, porque você só vai aumentar a sua dor de cabeça. Eles não vão ajudar a lidar com a sua dor de cabeça, a não ser colocar outra dor de cabeça sobre a sua, e pode ser que eles vão colocar uma dor de cabeça ainda maior do que a que você está enfrentando dentro da sua casa. Portanto, irmão, essa é a congregação Cristiana no Brasil. Como a irmã mesmo acabou de falar, eles escolhem te excluir. Eles escolheram te excluir e você vai ter que aprender a lidar com isso, ok? Esse aqui é o meu parecer. Sou totalmente contra a separação, mas se esse caso acontecer, que seja por adultério ou porque está inviável e já é risco de vida para você continuar dentro dessa casa. Se você corre esse risco, se você apanha, se te fazem mal, se te humilham, você não precisa suportar isso, você não precisa, Deus não quer isso para você. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7, que fala sobre o casamento, Deus nos chamou para a paz. Lá está falando isso. O que significa? Ele não quer que você vive debaixo de um sofrimento num casamento. Se a pessoa, ainda que seja batizada e frequenta a igreja, mas essa pessoa não tem temor de Deus e mesmo assim te maltrata, ele é considerado um descrente e, portanto, você está livre para deixá-lo e contrair um matrimônio de verdadeiro para que você possa, então, dar fruto em seu casamento para a glória de Deus. Ok? Bom, é isso. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.